Então vamos lá, mais um vídeo aí, canal Imersão. E no tema de hoje a gente vai falar sobre a importância da impressora 3D no ramo da mecânica, né? A gente vai falar sobre o surgimento da impressora 3D e a sua evolução, né? Sendo aplicada principalmente também em aplicações da mecânica e o quão importante isso é. Então, sem mais delongas, vamos lá! Então, se você fizer uma busca rapidamente sobre impressoras 3D no Google, aí, o surgimento, né, vai dar que ela surgiu em 1980, mas era uma tecnologia um tanto quanto distante da gente, uma tecnologia bastante distante, era muito custoso, mas enfim, ela surgiu a partir de 1980. Em 2000 já se tornou mais fácil, né, o seu acesso à impressão. Ela se tornou mais acessível e a partir de 2010, né, se tornou mais acessível e o material de acesso, o material para impressão se tornou muito mais acessível de baixo custo. Aí, se abaixando o seu custo, se torna mais popular, né, a impressora 3D. Beleza, aí você tem nos dias atuais a utilização de impressoras 3D em ramos da mecânica, né? É possível que algumas aplicações eu posso fazer algumas partes de motor. A Ford e a BMW imprimem componentes, né, para realização de testes. E, então você vê a sua aplicação da impressora 3D no ramo da mecânica muito mais fácil, muito mais abrangente. Eu tive um uso, né, de uma aplicação de impressora 3D na faculdade. O material era um polímero, não era nenhum tipo de metal, mas eu já utilizei na faculdade. Isso me garantiu uma nota um tanto quanto boa, né, na apresentação do trabalho. A gente fez algumas peças de xadrez, aí jogamos, eu aprendi um pouco até, eu não sabia como jogar, eu aprendi ali na hora com o pessoal e foi bastante legal, as peças legais. A impressora 3D ela trabalha de forma de matriz, né? Ela vai formando em forma de matriz e acaba formando todo o aspecto das peças. Essa tecnologia ela chegou na parte da mecânica, fazendo também os seus componentes, né? Agora de metal. E através dessa tecnologia acaba fabricando peças que antes demoraria muito tempo para fazer, e isso facilitando, ganhando tempo, ganhando ritmo de produção e facilitando o processo, né? Aí beleza, você deve estar se perguntando, então como que vai ser fabricado, né? Será que os tornos, CNC, a fresadora, os centros de usinagem, né, computadorizados, será que vão diminuir, vão acabar? Eu tenho para mim que não. Por exemplo, na empresa que eu trabalho com manutenção de locomotivas. E tem um setor que se chama uma produção industrial, né? Lá tem tornos, fresadoras, CNC, tem tudo. Tem um seu setor de fabricação. Mas tem alguns setores, eu trabalho com manutenção, tem alguns setores que são isolados, são distantes, né? E não tem esses componentes de fabricação, não tem nada de fabricação. Então a gente, quando faz uma substituição, a gente tira o componente, manda para esse setor de produção, eles vão lá fazer uma manutenção, eles vão lá produzir algo novo, vão consertar e depois manda para a gente ficar fazendo o nosso almoxerifado. Mas vamos supor que tem alguns componentes que eles não são reparáveis e são componentes um tanto quanto simples. Por exemplo, nesse farol aí de locomotiva, tem a sua base, né? E nessa base eles têm um aro, certo? Esse aro, ele frequentemente e ultimamente, né, eles estão sendo vandalizados. O que acontece? Ele acaba quebrando esse aro e por causa desse aro a gente tem que substituir todo o suporte, toda essa base. É muito comum a gente não ter essa base para trocar justamente porque acaba em estoque.
e a gente tem que esperar o fabricante mandar para a gente e ter no nosso almofadado, e através disso, né, a gente vai lá e faz a manutenção na locomotiva. Mas esse processo ele acaba demorando muito tempo, acaba demorando demais, e às vezes a gente fica lá com a locomotiva. O farol é um componente obrigatório, é um componente de segurança, porque é iluminação, e às vezes a locomotiva ela vai ficar parada justamente porque a gente não tem esse suporte, justamente por causa que quebrou o aro, né, através de vandalismo, ele só quebrou por causa de vandalismo, né? E então, por causa do vandalismo, ele vai ficar quebrado esse aro aí. Mas através de uma impressora 3D é possível fabricar somente o aro, através de um projeto, e a gente não necessitaria de esperar o fabricante mandar o componente, a gente mesmo fabrica, e através dessa fabricação a gente instala na locomotiva, a locomotiva é liberada. Então você consegue identificar a rapidez, o processo, né, muito facilitado de manutenção, o processo de melhoria, otimização do processo. Então tudo isso é devido à impressora 3D, né? Então você consegue identificar e consegue perceber também que é o futuro. Esse daí é o futuro. A gente não ia precisar então de esperar o fornecedor ou mandar para esse setor de produção industrial para realizar manutenções. Então, setores mais remotos, você consegue ter essa facilidade de manutenção, de criação de peças. É uma tecnologia um tanto quanto importante, né, para o setor de manutenção, justamente porque você consegue rapidez e autonomia para manutenção. Então a impressora 3D ela passou de ser algo um tanto quanto utópico na manutenção para ser um tanto quanto normal e um tanto quanto possível, né, para manutenção, ser algo bastante até importante. Então você consegue ver que o futuro, né, da manutenção é justamente ter essas facilidades. Então você consegue ver que era algo impossível, que através dos anos e barateando, né, a sua utilização tornou-se possível. Então a impressora 3D no futuro ela vai se tornar mais comum em lugares bastante remotos, que não necessariamente precisa de um torno CNC, de algo bastante grande, né, de um setor produtivo maior para manutenção. Isso é algo em lugares remotos que pequeno espaço, você consegue ter uma impressora 3D que atenderá, né, a manutenção, que atenderá o setor da mecânica, e ele vai ajudar a atingir objetivos, né, que esses setores de produção têm um objetivo. Então é isso, espero que você tenha gostado do nosso tema, tenha gostado do nosso vídeo aí. Curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e é isso. Até o próximo vídeo aí, vamos lá, vamos nessa.